Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Eu não sei o que houve. Houve uma interrupção aqui na transmissão ao vivo. E eu estou recomeçando o vídeo porque houve uma interrupção e eu estou iniciando novamente. E as coisas não são muito fáceis quando a gente lida com a internet e a gente não tem muita intimidade. No meu caso, eu estou criando um relacionamento. Nós estávamos falando sobre relacionamento e nós vamos falar aqui hoje sobre relacionamento. Então, eu estou nesse relacionamento íntimo e pessoal com a internet, com o mundo digital. Então, estou começando esse relacionamento. Eu acho que a gente ainda está na fase do noivado, entendeu? Nós não estamos ainda na fase... Oi, Valquíria, minha querida. Entre Valquíria, estou lhe chamando, querida. Pode vir aqui, eu não estou sabendo lhe chamar aqui. Deixa eu ver se a minha amiga Valquíria entra. Oi, Valquíria, você já está, querida? Olá, tudo bom? Oi, A paz do Senhor. eu estava falando exatamente aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Você já é da casa, já faz parte da minha história aqui de live. Você é responsável por ter me iniciado nessa história, né? Você e um amigo querido chamado Denis, que fez a minha primeira iniciativa. Com você eu já participei e Que fui me legal. soltando. Seja bem-vinda. Eu estava aqui exatamente Obrigada. dizendo que eu comecei a live e houve uma interrupção na transmissão e eu tive que começar de novo. Não sei o que houve uma falha na transmissão e eu estou iniciando novamente, dizendo boa noite e explicando para o público aqui, que está assistindo, que nós vamos falar sobre relacionamento hoje. Eu estou num relacionamento inicial com o mundo digital, por isso acontecem algumas coisas ao vivo aqui, e eu quero que vocês entendam que eu estou na fase do namoro, não sei se estou noivando, ainda não está no casamento não, porque ainda tem muita coisa aqui acontecendo, que é de quem está se conhecer, conhecendo. né, Mari? Bem assim. É de quem está se conhecendo. Então, eu estava falando aqui que tudo na nossa vida, tudo na humanidade, a história da humanidade começou com relacionamento, tá? Deus criou tudo, terra, céu, mar, criou as aves, criou a natureza, criou tudo, mas o X da questão que ele queria colocar aqui na Terra era relacionamento. E olha, não era qualquer relacionamento, não, é relacionamento amoroso mesmo. Foi Deus quem criou Adão e Eva e iniciou essa história toda. E nós estamos aqui por causa disso. Então não seria de se admirar que este assunto não fosse um assunto muito, mas muito mesmo explicado, explanado na Bíblia por Deus. Deus regulou muito. E aliás, você sabe o porquê Deus ama tanto relacionamento? Que todo o objetivo de Deus com a palavra dele aqui é exatamente esse: manter um relacionamento íntimo e pessoal com seus filhos. Desde o princípio, Deus fez isso. Então, nós vamos falar aqui de fidelidade, vamos falar de lealdade, de relacionamento, porque Deus se sentiu muitas vezes traído, como que praticaram adultério bastante com Deus. Então, nós vamos tratar hoje em Provérbios 5 exatamente sobre este assunto, porque não só eu, como você, como todos nós, um dia já vivemos este sentimento que dói muito, que dói tanto. E nós vamos tratar aqui em Provérbios, você vai entender do que é que eu estou falando. Porque Deus está aqui em sabedoria de Salomão, no livro de Provérbios, esse livro de tanta sabedoria, não poderia deixar de fora um assunto tão importante nos relacionamentos, que é a fidelidade, que é você manter um nível de confiança entre você e a pessoa com quem você se relaciona. E quando isso acontece, quais as consequências, quais serão as penalidades de você quebrar uma aliança, ou você participar da quebra de uma aliança
de outra pessoa, de outras pessoas, entende isso? É seríssimo isso. Aí você pode até dizer para mim, ah, Mari, isso não é mais assunto de hoje em dia, hoje isso aí já está tudo liberado, é mesmo? Eu vou falar para você, está liberado na lei do homem, porque eu vou logo lhe dar uma explanação. Eu sou advogada. Em 2005, até 2005, no Brasil, adultério era crime. Era um crime que era uma penazinha de nada, que não valia nem a pena um advogado como eu perder tempo. Chegava uma cliente comigo, por exemplo, e me pedia para entrar com um processo contra o esposo, quem quer que fosse do seu relacionamento, ou vice-versa, sobre adultério, não valia nem a pena. Sabe por quê? Sabe qual era a penalidade? Porque já foi crime, né? Adultério no Brasil já foi crime. Era uma penalidade de 15 dias a 6 meses de detenção. Não valia nem a pena. Normalmente era trocado por uma pena, uma outra forma de penalidade, entendeu? E não chegava a nada. Então, chegou a um nível em que não valia a pena, e aí terminaram abolindo, revogando a lei que tratava adultério como crime. Mas nós vamos ver aqui, não é a lei de homem, não. É a lei de Deus. O que nós vamos aprender aqui hoje é como é tratado este assunto perante Deus. E depois nós vamos ver também Jesus, depois da lei. Porque você pode até dizer para mim, você que hoje em dia acha que a lei não existe mais, que a gente não deve cumprir mais nada de lá da lei, e você prega isso. Mas deixa eu lhe dizer que os princípios, eles não são revogados, tá? Pode até ser que a lei tenha sido cumprida, mas não os princípios, os mandamentos. Eles permanecem. E um deles é não adulterarás. E este permanece na lei do homem, não é mais crime, não tem mais penalidade, ninguém liga mais para isso. Isso é coisa do passado, isso não funciona mais na terra para ninguém, no Brasil principalmente, mas isso não mudou para Deus. Ou você acha que Deus muda? Você acha que a palavra de Deus ela muda? Ela não muda. Então vamos ver aqui em Provérbios, nós vamos ler e vamos mostrar em outras passagens aqui da Bíblia, porque tanto eu quanto você achamos que esse assunto diz respeito a nós. Não é para fulano, para cicrano, é para nós. Se você está aí assistindo, se você chegou agora aí, vamos ver como é tratado este assunto, porque aqui em Provérbios vai haver um grande ensinamento, onde Deus fala do assunto, mas também ele sempre dá recompensa para aquele que ouve a palavra, o ensinamento e a sabedoria que ele tem para dar. Então, vamos tratar desse assunto conforme está aqui em Provérbios 5, começando, iniciando em Provérbios 5. Você quer ler, irmã? Eu lhe convido. Você quer ler e eu faço uma explicação sobre o assunto? Você quer ler, quer falar alguma coisa? E depois eu entro com o assunto? O que você acha? Vou deixar você começar a história. Então, diz assim: Filho meu, atente à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que observes os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Da minha quando dica, você quiser interferir. É porque algumas, você sabe que as Bíblias, elas não têm às vezes a mesma linguagem. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas elas têm uma linguagem diferente. Na minha tem alguma coisinha diferente da sua. E diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí ele vai dizer por quê. Por que que ele quer? Por que ele aconselha? Porque vai aconselhar que você atende à sabedoria de Deus e inclina os ouvidos para a inteligência divina, a grande inteligência divina. Inclina os ouvidos, porque ele vai falar aqui de um assunto. Agora nós vamos entrar num assunto específico do qual esta palavra aqui quer tratar. Diz assim: porque os lábios da mulher adúltera, não é qualquer mulher não, tá? Está falando aqui especificamente de uma mulher.
A mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o que acontece? O fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Vamos ver o que seria mais amargoso. Primeiro vamos ver como é suave, como o azeite. A mulher adúltera, ela tem a sutileza, ele está dizendo, ela destila favos de mel na boca, no falar, no agir, no seduzir. Na verdade, esta estratégia é para seduzir, nada mais é do que uma sedução. Então, ela usa palavras doces, ela atrai a vítima, a presa, porque isso é uma armadilha. Ela atrai com palavras boas e doces. Agora vamos ver uma situação. Digamos que o meu esposo esteja em casa e já temos 15 anos de casado. Eu vou tratar do meu relacionamento para me dar um exemplo. E aqui em casa as coisas não andam tão bem assim, porque, convenhamos, 15 anos de casamento, a gente já não está com toda essa doçura no falar. Nem toda essa tolerância, nem essa sedução. Depois de 15 anos, a gente já se conhece tanto que é capaz até de, muitas vezes, esquecer dessa doçura e dessa leveza. Entende isso? Você que é casado sabe disso. Como se tivesse, né, irmã? Mas infelizmente é assim mesmo. E é o normal, porque é tantos problemas, tantas coisas, né, que a gente enfrenta que vai... Chega num momento assim que já não é mais aquela sutileza. A gente sabe que a palavra que fala de uma astúcia, né? De algo para convencer, tipo assim, alguém que quer levar na conversa, né? Mas eu vou concluir o exemplo, porque aí o meu marido, que não está tão feliz comigo, porque já não estou com toda essa sutileza e essa doçura no falar e no seduzir, ele sai na rua e aqui no canto alguém chega com toda a doçura, com todo o mel, com toda aquela sutileza e começa a elogiar, porque é assim que vem, né? Assim que vem, a palavra entra no ouvido e aí vai fazendo o efeito. E o que acontece? E é a mulher do vizinho, digamos que seja uma vizinha casada, porque a palavra aqui está tratando de uma mulher adúltera. Esta mulher tem marido, ela tem esposo, e talvez lá na casa dela também, o relacionamento dela não esteja aquela coisa de doçura com o marido, mas com o meu ou com o outro, ela vai ter essa sutileza, essa doçura, essa armadilha. E é aqui que entra a palavra de Deus para dizer, olha, ela tem lábios de mel, ela estila favos de mel, destila favo de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o que você acha que vai acontecer numa relação dessa? A que lugar vai levar? Até onde? Que armadilha? Que lugar esta pessoa vai chegar a levar este homem? Porque a culpa não é só da mulher. Aqui fala, porque a palavra está dizendo aqui do caso da mulher adúltera. Mas só o inverso também é a mesma coisa. O homem adúltero, ele também tem essa mesma postura. Vamos falar, porque nessa época aqui, não sei se vocês sabem, na Bíblia, a mulher não era citada em muitas coisas. E quando era citada, era sempre de uma forma, porque a mulher depois, com os anos, foi sendo citada, foi sendo vista, mas nós sabemos que a história da mulher foi bem difícil ela conquistar, até eu estar aqui falando com você nessa live hoje, é algo que teve muita luta e muita batalha. Principalmente lá de onde é Jesus, até hoje, a mulher para a banda daqueles do Oriente, tem uns lugares que ainda usa burca. Tem um povo ainda que a mulher não tem liberdade para estudar, para trabalhar. Então, lá a mulher ainda é tratada como uma coisa.
E aqui não, aqui nós já temos essa liberdade. Nessa época aqui, então, imagine qual era o espaço que a mulher tinha. A mulher não tinha muito espaço, então sempre os exemplos, a palavra de Deus, nós vamos ver a mulher em situações assim, como citando a mulher adúltera, mas o homem também, no caso do adultério, nós vamos olhar lá em Levítico 20:10, que a penalidade era para os dois, tá? O homem adulterava com a mulher do seu próximo, os dois eram mortos. Então, por que essa palavra aqui, este ensino? Porque nesta época aqui, de Salomão, esta sabedoria, este ensino, ainda era a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia, eu vou ler bem aqui, ó, lá em Levíticos 20:10. Se você quiser abrir, abra, mas eu vou chegar aqui e vou dizer como está aqui, ó, o versículo. Em Levíticos, tá? Levítico é a lei de Moisés. Na época estava em vigência, em plena vigência. Jesus ainda não tinha vindo para cumprir a lei. Mas era desta forma aqui, olha, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mortos, tá? Não tinha perdão, era morte. Era a lei de Talião, entende? Dente por dente, olho por olho. Nessa época aqui, o pecado era tratado com a morte. Não havia perdão aqui não, tá? Então, por isso este ensino dessa forma. Por isso, quem tinha sabedoria não caía naquela armadilha ali, porque era a morte certa. Não é como hoje, não. Naquela época, o adultério era tratado como crime de morte. E por isso está dizendo aqui, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto. O absinto é uma bebida alcoólica que era uma bebida feita com ervas, raízes, que tirava o raciocínio, tá? Deixava a pessoa alucinada e tem um sabor amargo demais da conta, pior do que fel. Se nós temos como referência o fel como amargo, o absinto é dessa forma. Por isso trata aqui como o final dessa história de adultério, como amargoso como o absinto. Agudo como a espada de dois gumes. Agora você imagina. Só uma outra vez eu ouvi este termo, esta figura de linguagem aqui para falar da espada de dois gumes. Uma vez é para falar a palavra de Deus, ela é tão... Você sabe desse versículo, né, irmã? A palavra de Deus, ela é tão profunda que ela é capaz de separar, com uma espada de dois gumes que separa os ossos da medula. E aqui vai dizer que a espada de dois gumes também é como o final de um adultério. O que acontece no final de um adultério? É agudo como a espada de dois gumes, afiado. Então, os seus pés, continua aqui no 5. Pois não, irmã. Não, Boa não, noite, minha filha. Nito Santos, você que está chegando agora na live, Nito. Você assinou, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos tratando aqui de um assunto muito corriqueiro no nosso dia a dia, mas tratado na Bíblia lá no passado, no livro de Provérbios. Para você que chegou agora, deixa eu atualizar você. Nós estamos tratando um estudo de adultério que está no capítulo 5, falando sobre adultério, no capítulo 5 de Provérbios. Deus deixou aqui conselhos maravilhosos para os filhos não caírem na armadilha da traição do adultério. Então ele diz aqui no 5, os seus pés, está falando da mulher adúltera, os seus pés descem à morte. Você pode fixar o comentário. Eu coloco aqui, ó, que nem eu coloquei aqui Provérbios 5. Você clica ali em cima e põe para fixar o comentário. Fica aqui embaixo aparecendo ó, o que você está falando. Um apresentador. Pronto. Já está fixado. Ok? Mais um.
Aprendi agora rapidamente um novo conhecimento sobre o meu relacionamento digital, o meu relacionamento com a internet. Mas Mais uma por eu vou relacionamento. ficar íntima. Prometo, daqui a um tempo eu estarei tão íntima com esta minha amiga internet. Então, continuando, no 6, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Eu gostaria de passar para um texto. Valquíria Marliar, Valquíria, você. Alvina, boa noite, querida, seja bem-vinda. Você está vendo que o adultério, hoje nós temos, no Brasil, não temos mais lei que condene adultério, tá? Nada acontece com a pessoa que trai o seu cônjuge. Nada acontece com o parceiro. Hoje existe uma tal de indenização quando o adultério chega a escandalizar e, como é que se diz, constranger publicamente a vítima do adultério. Aí existe uma tal de processo por danos morais que há uma indenização por isso. Mas é um caso muito, muito irrelevante hoje em dia. É difícil até se ver casos desses sendo tratados na justiça brasileira. Mas aqui nós vamos... Pois não, irmã? Só queria dar as boas-vindas para a irmã Alvina. A irmã Alvina, ela tem uma casa de oração. Funciona tipo QGR, assim, sabe? Não pertence para igreja nenhuma. Onde, assim, o pessoal se reúne, oram a Deus. No final, ela serve um lanche, um café para o pessoal. É algo, assim, familiar, sabe? Onde tem acontecido muitas coisas de Deus, sabe? A gente sente. E a irmã Alvina, assim, é uma pessoa iluminada. Com certeza a irmã vai gostar muito de conhecer ela, depois tiver a oportunidade de vocês conversar, até pelo... É uma pessoa muito querida, que para mim é como uma família. Foi ela quem me deu a oportunidade de falar da palavra do Senhor, que eu até comentei com a irmã, e que me encorajou a fazer as coisas que o Senhor tem tocado no meu coração há muito tempo, tá? Alvina, seja bem-vinda, querida Alvina Ramos. Estou aqui, nós vamos conversar no PV em uma outra ocasião, quem sabe fazer uma live juntas, botar aqui o nosso conhecimento, transbordar na vida de quem está precisando ouvir uma palavra dessa. Agora eu estava falando sobre como é tratado, porque eu sou, no Brasil, eu estive, não sou, né? Porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Esta é a minha identidade. Mas a minha carreira na vida secular foi advocacia, eu fui advogada, não estou agora exercendo, botei a minha carteirinha para o lado e estou usando esta carteira, porque eu já uso há muitos anos, há uns 20 anos que eu prego a palavra do Senhor, não na internet, não tinha intimidade, mas estou tendo esses primeiros contatos com ela e estou amando, porque é uma forma que eu tenho até de novas pessoas que eu ainda não conhecia se conectarem comigo, é network, hoje em dia se vive disso, né, de network, quem não aparece não é conhecido, quem não põe a cara é que não se sabe que existe, então, por isso eu estou aqui usando essa ferramenta do Senhor, navegando nesse oceano aberto, sem paredes, exatamente para falar do reino de Deus e para dizer para você, todos nós temos este chamado. Navegue nesta ferramenta. Chame seus amigos e amigas e diga o quanto é importante para Deus nós estarmos aqui falando da palavra dele, dizendo que todos nós somos amados por ele e temos a nossa identidade e semelhança nele. Eu fui pastora em igreja, estive pastora, estive advogada, empresariei muitos anos, entendo muito de administração de empresa também, porque estive administrando algumas, minhas também, minhas mesmas, e algumas coisas, imóveis, entendo algumas coisas, este é o meu currículo secular. Mas diante de Deus eu sou imagem e semelhança do Senhor. Estamos tratando aqui sobre um assunto que eu estava falando. No mundo secular, na advocacia, hoje adultério
do que está tratando aqui no capítulo 5, ele não tem mais relevância, mas para Deus tem. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o que Jesus falou sobre o adultério. Então, vamos ver aqui, no livro de Mateus, porque nós estamos falando em Provérbios 5, mas eu vou mostrar para você aqui que Jesus tratou desse assunto com muita seriedade. E aí eu te pergunto, o que você acha que seja traição para você? Qual o limite do que seja traição para você? Você que é casado, que é casada, você acha que é trair? Trair para você é chegar às vias de fato num relacionamento íntimo e conjugal com outra pessoa fora do casamento? É apenas isso para você? Você só acha que trair é quando você conclui o adultério, digamos, você tem a relação extraconjugal com a outra pessoa? Isso é na lei? Isso é para você o adultério? Só se configura desta maneira? Pois deixa eu falar para você, Jesus não via dessa forma. Jesus, quando tratou do adultério, ele pôs um limite entre a fidelidade e o adultério como sendo uma linha muito mais tênue do que você imagina. Porque nós achamos que o adultério, e muitas vezes eu já falei isso para o meu esposo, Mari, com meu esposo, já tive essa conversa várias vezes, de eu dizer para ele, você acha que adultério é apenas quando você, se um dia chegar a fazer, é chegar com uma mulher a manter uma relação extraconjugal, íntima e extraconjugal? Você acha que é só isso? Não é isso, não. Porque Jesus tratou como sendo muito mais sério o adultério do que isso aí. Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus 5, no versículo 27? Vamos ver o que seria para Jesus considerado adultério. Olha o que ele diz. Eu vou ler para você. Capítulo 5 de Mateus, versículo 27. Diz assim: ouvistes, ele falando, ele estava onde aqui? Eu vou logo lhe dar uma explicação. Jesus estava fazendo o sermão do monte, ele subiu no monte, tinha uma multidão de pessoas, mas ele ali estava ensinando os discípulos. Nós vamos ver isso no início do capítulo 5. Para quem Jesus estava falando sobre este assunto? Vamos ler aqui, Vendo Jesus as multidões, no primeiro versículo do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: tudo o que nós vamos ler aqui nesse capítulo inteiro, ele estava ensinando os discípulos sobre muitos assuntos. E um deles veio ser o adultério. Por quê? Jesus tinha discípulos casados. Pedro era casado. Nós sabemos que Pedro era casado porque sabemos que ele tinha uma sogra. Mas não fala explicitamente que ele era casado. Mas trata de uma sogra. Então, quem tem sogra é casado. E aqui o Senhor estava falando com eles, ensinando a eles sobre muitos assuntos. No 27, ele vai tratar do adultério. Ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha o que ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você viu, querido? Como na palavra de Deus, Jesus tratou o adultério não apenas quando você chega às vias de fato. As vias de fato é a concluir uma relação íntima e extraconjugal. Isso é o adultério consumado, certo? Mas para Jesus, não. E nós não estamos aqui tratando da lei do homem, nós estamos tratando aqui da lei de Deus, tá? Jesus aqui estava cumprindo a lei, é bem verdade que ele tratava aqui da lei. E você acha que hoje Jesus é conivente com adultério e traição? Para você que acha que a lei de Moisés foi cumprida, que hoje não tem mais nada a ver, que nós estamos na graça, você acha então que adultério, traição, tudo isso hoje não tem nada a ver? Mas Jesus tratou aqui, ele estava se referindo à lei, é verdade. E nós vamos ver que ele
vai tratar deste assunto com uma mulher adúltera. Ele vai perdoar a mulher, porque Jesus é amor e é perdão. Mas para aqueles que chegam, se arrependem. Oi, meu amor, que coisa linda. Boa noite. Mais uma espectadora aí que está assistindo a minha live. Gente, dá uma boa noite assim para ela. Oi, oi, oi. Ela está muito aqui, muito interessada neste assunto, né, querida? Uma linda mocinha, ainda que não tenha a menor ideia do que seja isso, e nunca vai querer saber. Eu espero que não faça parte. Ela saiba, mas não faça parte da vida dela. Então, você sabe que aqui, voltando a Provérbios, nós vamos voltar lá para os 5, você viu que Jesus tratou aqui, né, do adultério, como que sendo até a intenção do coração. Aí você vê, passa uma pessoa na frente, na sua frente, aí você olha, faz, deseja, só não chega às vias de fato às vezes porque a pessoa que você respeita, entre aspas, está do lado. A gente vê muito isso. Eu assisto muito isso no dia a dia. Eu não sei se você já viu isso nos shopping center, nos lugares onde você vai, às vezes até dentro da igreja. Não estou dizendo que na igreja seja lugar para isso, mas até nesses locais que nós sabemos que não é conveniente, acontece. Porque onde tem o ser humano, onde tem o ser humano falho, imperfeito, essas falhas acontecem em qualquer lugar, entende? Mas eu estou explicando aqui que Jesus tratou isso como sendo uma coisa bem mais séria do que hoje em dia nós tratamos. Hoje em dia está tudo oba-oba, não tem nada a ver, nós estamos na graça, e na graça tudo pode, é isso que estão falando, é isso que estão pregando. Muita gente pregando coisas aí dessa forma, desse jeito. Ou seja, Jesus agora é conivente, Deus é conivente com tudo e não tem problema nenhum, porque eu estou na graça. É assim que vocês estão pregando hoje? Jesus já perdoou tudo, é verdade que é perdoado. Mas quando eu, que cometo o pecado, me arrependo de coração e de verdade, e mudo, e transformo a minha vida, porque todo pecado é perdoado. Só existe um na Bíblia que diz que não é perdoado. É o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. É esse o único que não é perdoado, que não tem perdão. O resto todos têm. Mas você sabe que Davi cometeu adultério. Mas por que Deus disse que ele era segundo o seu coração? Porque ele se arrependeu, foi sincero de coração. Então, se você tem esse problema, já cometeu, faça como Davi. Entre em intimidade com o Senhor, se arrependa de coração verdadeiramente e peça perdão. Porque é perdoado. Mas não é para perdoar e continuar, não, tá? Deus perdoa, comete de novo. Perdoa, comete de novo. E eu vou lhe dizer mais, tem os indesculpáveis. Sabe quem são aqueles que não têm mais desculpa para Deus? Aqueles que cometem intencionalmente, sabendo que é errado. E comete sabendo que é errado. Esses são chamados indesculpáveis. Não tem desculpa. Já sabe que é errado. Faz porque quer. E continua no erro, e continua no erro. Não é que não tem perdão. Tem. Mas tem que se arrepender sinceramente de coração, tá? É assim que funciona. E continuando, nós estávamos no versículo 6, tá? Vamos continuar no 7. Ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Não se desviar das palavras da boca do Senhor é o que mais Ele quer. É o que mais Ele deseja. Se nós ouvir e aplicar, obedecer, é o que Deus quer que nós façamos. Aí Provérbios 5, tá, gente? Nós estamos em Provérbios 5, tá aí o título aqui, já fixado. E diz aqui no 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta teu caminho do homem adúltero. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Isso é um conselho para todos nós. E não te aproximes da porta da sua casa. Olha só, não te aproxima da porta da casa de quem está cheia de palavras doces, a fim de te colocar numa armadilha daquelas que não tem saída.
Às vezes não tem saída. É caminho de morte. Para que não os dê a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Por que será que os teus frutos seriam, os outros iriam usufruir dos teus frutos? Se tu entrares no adultério, por que será? Deve ter alguma coisa que você perde financeiramente, até dos seus bens, para aqueles que cometem esse tipo de atitude aqui que Deus está falando. Até os bens serão usados e utilizados pelos estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. Até o fruto do seu trabalho é penalizado. Você está vendo, né? E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, a velhice, para que não te consuma o fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e tu digas, olha só esse lamento aqui, ele está prevenindo para você não fazer, não cometer, não errar, não entrar nesse caminho aí errado, para que não aconteça isso aqui. Olha só o alerta. E tu digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Ou seja, lembra que Deus falou que se você ouvir a disciplina, nós estávamos aqui no capítulo 3 de Provérbios, quando ele disse, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso aqui ele está falando exatamente isso. Volta ele a falar sobre a disciplina. E se você ouvir e não cair nessas, você não vai ficar dizendo como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Aí já é tarde. Isso é um lamento para as pessoas que não ouviram a disciplina do Senhor, não inclinaram os ouvidos para os ensinamentos e caíram na armadilha. E quando chega lá no fim da vida, percebe o quanto fez errado, o quanto não ouviu, não deu ouvidos ao conselho, aos conselhos. Entende? Isso é um lamento. Então, para que isso não aconteça, vem o Senhor aqui ensinando. Não cai na armadilha. Já sabes que acontece dessa forma, então não enveredas por esse caminho, caminho de morte. Só traz infelicidade para todo mundo, gente. Até hoje, se você analisar, quando você comete um ato desse, tudo desmorona. Eu já vi famílias destruídas no dia a dia, na própria televisão mostra famílias, pessoas famosas que destruíram lares, famílias inteiras destruídas por uma atitude dessa, que não vale a pena, que não traz lucro para ninguém, só destruição e desgraça. E nós vemos muito isso atualmente, é muito comum a gente assistir. Olha quantos anos atrás Deus tratava desse assunto de adultério, deste assunto de traição. Um assunto tão antigo, mas até hoje continua fazendo estrago. E vou lhe dizer mais, uma das pessoas que se sentiu mais traída na história da humanidade foi Deus. Deus se sentiu traído inúmeras vezes pelo seu povo. Ele sofria, Deus sofreu com a traição, com a abominação da idolatria. Idolatrar é trair a Deus, é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa, isso é trair. Isso para Deus é adultério. Você sabia que Deus trata isso como adultério? É como se nós estivéssemos casados com Cristo, traindo a Cristo. Isso é tratado como um adultério quando você idolatra. Quer saber? Qualquer coisa que você colocar
no lugar do Senhor. O que seria adultério, adulterar com o Senhor? É você colocar, por exemplo, o dinheiro. Tanto que a palavra de Deus diz que você não pode ter dois senhores, nem obedecer a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. É você ter o dinheiro como sendo o seu Deus. Isso é um adultério com Deus. Isso é um adultério gravíssimo. Qualquer idolatria não é só de imagem, não. Porque hoje em dia, quando a gente fala idolatria, a gente lembra logo de imagem, né? As imagens, a idolatria da imagem. Mas existe hoje a forma de você idolatrar, inclusive seu casamento, seu marido, seus filhos, colocar no lugar do Senhor. Qualquer coisa que você coloca ali no lugar dele é adultério. Irmã, você quer falar algo sobre o assunto? Pode se manifestar, minha querida. O que você tem a acrescentar, nós ainda estamos aqui no 14, no 13, você pode? O que você acha do que nós estamos falando até agora aqui sobre trair a Deus, sobre trair as pessoas que te dão a confiança? Porque quando você adultera, você perde o quê? Perde a confiança. Sim, é verdade. A gente fica, né? Uma pessoa que a gente não vai se julgar. Eu creio que quem tem a coragem de fazer isso, ela não tem mais uma consciência tranquila, né? De se sentir em paz, de poder oferecer amor para outra pessoa sabendo do que faz, né? Embora que eu creio que não tenha consciência do estrago que faz, porque o estrago maior é para a própria pessoa e não para o outro, né? É para a própria vida, para o próprio... Por isso que a palavra diz ali que outras pessoas, né, vão desfrutar do que é seu. Eu creio que a pessoa que tem a coragem de fazer isso, ela não vai desfrutar. Nossa mente, uma hora vai chegar um dia de condenação, onde a pessoa vai se dar por conta das coisas. E tomara que assim seja, porque quem não se dá por conta é pior ainda, né? Irmã, pretende ir até o final? Vamos orar? Não sei como é que a irmã quer fazer. Bom, eu quero concluir aqui, ó, continuar até o fim aqui, ler os versículos que faltam, porque diz assim: bebe a água da tua própria cisterna. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, qual é essa cisterna do qual o Senhor está falando aqui? É da sua própria mulher, da tua própria esposa, para você usufruir do que é seu, do que lhe pertence, beber a água dali daquilo que é seu, e não do que não lhe pertence. É isso que significa beber a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Usufrui do que é seu por direito, daquilo que Deus lhe deu. Em tudo na vida, devemos fazer isso não só no nosso casamento, mas em tudo. Não procurar ter um olho no que não é nosso. Sabe, a inveja do que é do outro, a história do capim verde é o capim do vizinho, a grama mais verde é a do vizinho. Sabe essa história? Isso tem fundamento aqui, ó. Tem fundamento nesses ensinos do Senhor. Procura beber a água da tua própria cisterna, daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu. Usufrui do que Deus entregou para você. Desfruta do teu casamento, da tua esposa, do teu marido, da tua cisterna. É essa água que o Senhor está dizendo. Usufrui disso, desfruta. Porque no teu casamento, tu tem todo o direito de desfrutar. Mas tu não tens o direito de desfrutar da cisterna, da água do que é do teu próximo. Isso não é por direito te dado por Deus. Então, o conselho que ele diz é esse: bebe da tua cisterna, da água do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de água? Essa é uma pergunta que Deus está fazendo. Tu gostarias que a tua cisterna, que a água do teu ribeiro, se derramasse rua fora, ou seja, que o que é teu fosse utilizado e usado por outros, fosse jogado afora para todos usarem e usufruírem? Está falando da sua vida, do que é seu, do que te pertence. Então, isso não, você não gostaria.
Assim também você não pode fazer com o que é do próximo. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Que o que é seu, que o seu casamento, que o que é seu e íntimo, seja só para você. Só para ti, e não para os estranhos contigo. Entende isso? O que Deus está falando aqui nessas palavras assim, que parecem que é parábola, mas Deus está falando exatamente disso. E ele diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Olha como Deus trata a tua esposa, como Deus trata a esposa do homem, como ele deve tratar como uma gazela graciosa. Saciem-se os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso aqui é uma maneira que Deus está falando da tua intimidade, da intimidade que nós devemos ter no casamento. Tratar o casamento dessa forma. É uma maneira divina que Deus trata aqui para nós considerarmos o nosso parceiro, o nosso companheiro, ele nos tratar dessa forma. Como algo, o casamento é algo divino e sagrado para Deus. Costa de amores e gazela graciosa. No 20 ele diz: porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? É uma pergunta de novo que Deus faz aqui. Tu andarias, olha, cego pela estranha, por uma mulher estranha, e abraçarias o peito de outra? Grande pergunta Deus fez aqui, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Não pensa que Deus não olha para essas veredas, por este caminho em que você anda e que se envereda, que ele olha, ele observa as coisas mais íntimas e pessoal da nossa vida. Deus tem interesse em tudo que diga respeito a nós. Todos os filhos. Não pensa que ele não está de olho, que o olho do Senhor está sobre nós. Ele não retira o olhar dos filhos. Ele não tem compromisso com os filhos dos outros, mas com os filhos dele, ele tem esse olhar. Ele está sempre interessado. Você pensa que Deus não se interessa pela sua vida íntima? Ele se interessa muito, porque se tem uma coisa que Deus gosta é de relacionamento íntimo, relacionamento com fidelidade, com amor. É isso que ele tem por nós. É isso que ele quer da gente. Um relacionamento íntimo com ele, que você tenha intimidade com Deus. Assim como nós temos com o nosso esposo, com a nossa família, com o nosso marido, o marido com a esposa. É dessa forma que ele trata. Quanto ao perverso, ele vai falar aqui: as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Isso aí é para quem é perverso e faz as coisas ao contrário do que está sendo aqui aconselhado. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido. Cambaleia. Pronto, quem não tem a disciplina termina morrendo por falta dela. Quem não gosta da disciplina do Senhor morre pela falta dela. Porque quem não tem disciplina, não disciplina a sua própria vida, termina desencadeando a um caminho de morte. Oi, Adriana Alonso, boa noite, querida. Rino Trader entrou também, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Estávamos tratando aqui, chegando ao final da nossa live, tratando de um assunto muito, muito importante. E eu não estou ensinando, eu estou aprendendo. E eu amo fazer isso aqui. Por quê? Porque eu aprendo duas vezes, né, irmã? É verdade. Quem ensina aprende duas vezes, né? E como a palavra do Senhor sempre tem algo, uma visão diferente, ela se renova a cada amanhecer, né? É muito importante que nós venhamos voltar o nosso entendimento para aquilo que o Senhor ele fala. E ele nos deixa bem claro sobre todos os assuntos. A palavra do Senhor ela é viva, não tem essa ou aquela resposta que a gente venha buscar e que a gente não encontra, né? A gente pode decidir abençoar ou não o nosso casamento, a nossa vida a dois, né? Só que
a gente sabe. Para a gente ter um casamento na paz, muitas vezes é difícil. Mesmo não havendo, né, traição, mesmo não havendo adultério, como a palavra está falando aqui, mas é bem claro, quando a gente pensa algo de errado, quando a gente imagina algo que não agrada ao Senhor, a gente já está pecando. Só que Ele nos dá a liberdade, né, de se arrepender e o conhecimento de saber o que nós devemos e o que não devemos. Então, aqui, como diz ali, que a gente não deve nem se chegar perto da porta da estranha, que fala para mim, na Bíblia da irmã fala do adultério, né? Para mim fala da estranha. Porque eu creio que qualquer mulher que seja outra mulher que não é a sua, é uma estranha, alguém que não deve ter, porque a única pessoa que é íntima do marido é a sua própria esposa, e vice-versa, a mulher também, porque hoje a gente sabe que existe isso pelos dois lados. Mas qualquer homem que não seja o seu esposo, ele é um estranho. Ele não tem o casal, né? O casal tem liberdade para ser íntimo um do outro. Deve de ter essa liberdade. Não tem que ter uma restrição. Deve ter uma compreensão, um amor, porque a palavra diz que é um só corpo. Para a gente viver um só corpo, né? Precisa praticar isso de ter liberdades maior do que com as outras pessoas. Só que a gente sabe que é bem mais fácil a gente ver marido tratando as outras mulheres com todo carinho, com toda dedicação, enquanto que com a sua própria esposa é uma palavra rude, uma palavra agressiva, não tem aquele amor que se comporta de uma forma lá fora ou com outras mulheres, mas com a sua esposa não é assim. E vice-versa, né? A esposa também, muitas vezes, lá com um colega do trabalho ou com alguém lá na rua, fala com todo carinho, com toda atenção. Só que quando é com seu esposo, despeja tudo aquilo que está cheio o coração, que de amargura, que é coisas que ela poderia ter feito, dito para aquelas pessoas que queriam dizer e não disse, muitas vezes acaba dizendo para o seu esposo. E isso trazendo atrito, afastando o casal, né? E a palavra nos leva a ver que o casamento é algo para ser desfrutado. O casamento precisa ter esse momento gostoso de estar junto, sabe, de proporcionar. Hoje em dia eu vejo assim as mulheres, eu vou ter que preparar comida para o meu marido, porque eu preparo isso. Eu não sou empregada do meu marido. Claro que não. Mas eu posso ter o amor em fazer a comida que ele gosta, em cuidar da roupa dele, em cuidar dele. Assim como ele também pode ter o amor de me ajudar nas minhas tarefas, de fazer as coisas para mim, de cuidar de mim nos momentos que eu preciso. Né? Porque no momento agora a pessoa está aqui brincando com a minha filha. E se bobear, os dois são conta do espaço. Né? Então, nessa noite eu senti assim de orar pelos casais, pelas pessoas que queiram uma oração pelo seu casamento, por uma restauração, ou aquela pessoa que ainda não tem uma pessoa certa, mas que quer ter um casamento abençoado, é muito importante. Muitas vezes eu orava ao Senhor, e aí eu dizia assim, Senhor, eu acho que eu vou ficar sozinha, porque eu sou muito exigente. Eu brinco com meu esposo, né? Puxa, essa parte eu esqueci de pedir pro Senhor. Porque tem muitas coisas que ele é da forma exatamente que eu pedi. Mas onde a gente não pede, não fala, né? Aí vem do jeito que vem. A gente não pode nem reclamar. Você aceita qualquer coisa quando você não diz o que quer, vai terminar aceitando o que ele quer, né? Não? Então, né? Irmã, pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando eu estava pastoreando em igreja,
Eu fiquei anos, tipo 15 anos, em várias denominações, não, mais em uma denominação, mas eu estive em outras. Eu recebia muitas mulheres com esse problema. Olha, eu chego a dizer para você que 90% dos atendimentos que eu fazia com mulheres era com problema conjugal e com traição. Muita mulher sofrida dentro das igrejas nessa área, mas muita, não é pouca não. E elas que buscam pelos maridos, 90% é a mulher que está dentro da igreja buscando pelo marido que está na rua ou adulto. Não digo todos, né? Estou falando do percentual das mulheres que estão na igreja, não estou falando daquelas que não estão. Elas buscam, sabe? Elas reconciliar com o marido, elas oram para que o casamento seja reconciliado, seja reestruturado. Elas buscam. A maioria das mulheres vão à igreja buscando por essa área, pela família, pelo casamento. Dificilmente é pela vida financeira. A maioria é pelo casamento, pela família. Quem mais busca pela vida financeira é o marido, mas também tem maridos que vai buscar pela esposa. Eu vi casos, mas uma grande maioria sofre e busca. É mais raro, né? Mas é a mulher buscando pelo casamento, pelos filhos, filhos nas drogas, maridos na bebedice, marido na prostituição, filhos, filhas também, entende? Tudo isso é o que eu assistia e o que eu recebia de atendimento. A maioria era pedindo oração nessa área, a gente orava muito, a gente fazia muita oração para essa, e nós vamos continuar fazendo. Porque não tem coisa mais triste. Olha, um relacionamento conturbado desestrutura qualquer mulher em todas as áreas. Porque quando eu não tinha paz no meu relacionamento, eu não tinha paz para me trabalhar. Eu não tinha paz para tratar com os filhos, com as filhas. Eu não tinha paz para nada. Eu não tinha cabeça para nada. Aquilo me tomava de uma maneira tão forte, porque nós mulheres, nós somos muita emoção. Você sabe disso. Nós somos muita emoção. Então, tomava tanta conta de mim inteira que a minha razão, o meu racional, ficava comprometido. Eu não tinha como concentrar no trabalho até. Entende isso? Ficava aquele pano de fundo o tempo todo passando na minha mente, o que tinha acontecido na minha vida, e eu não conseguia evoluir. Na verdade, era isso. Quando o meu relacionamento não estava 100% feliz. E isso acontecia comigo bastante. Eu acredito que acontece com muita mulher isso. Desestrutura no trabalho, no relacionamento com os filhos, fica tudo destruído. Até Deus ter misericórdia e resolver a questão. Tá bom, minha irmã? Vamos orar, então? Você pode orar, ore pelos casamentos, por aquilo que Deus colocar no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Te entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida conjugal, a todas as necessidades, Pai, daqueles que se encontram em algum atrito dentro do seu casamento, seja lá qual for, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que todos nós temos aflições, temos momentos difíceis, mas sabemos que Tu tens solução para todas as coisas, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha despertar em cada casamento o amor, o carinho, a lealdade em cada uma das pessoas, Pai, que compõe o casamento, que eles venham, Senhor Jesus, colocar o Senhor em suas relações. Que eles venham, Senhor, meu Deus, saber que o casamento não é só duas pessoas, mas é uma só carne, unidos em Cristo Jesus. O Senhor venha se fazer presente em cada lar, abençoando. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que querem ainda encontrar o seu esposo, a sua esposa, que seja, Pai, alguém conforme o seu coração, Senhor, que seja um esposo feito, preparado
conforme o teu coração, assim também como a esposa possa ser preparada conforme o coração do Senhor, que venha ser uma esposa que corresponda àquilo que é os teus mandamentos, porque, Senhor meu Deus, nós já somos amados por Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos despertar a fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nós te glorificamos, te agradecemos por mais essa live, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui, por cada pessoa que vai ver no gravado, Senhor. Que o Senhor adentre em cada lar, onde essa live for escutada, Senhor. E que a Tua graça, o Teu poder e o Teu Espírito Santo possa se achegar. Assim eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você ouviu um barulho que passou aqui, meu Deus, um carro de som. Aqui é beira de praia, e o pessoal chega aqui e arrepia. A live vai ficar ouvindo um som que passou aqui altíssimo. Acho que era muita experiência, mas eu digo, até deu uma espiadinha de volta, Senhor. Boa noite para todos, até o nosso próximo encontro. Hoje é sábado, nosso próximo encontro será na terça-feira, porque são terça, quinta e sábado. Nosso próximo encontro será na terça-feira, e a gente vai estar estudando o Provérbios 6, né? Nós vamos evoluindo, até Deus dizer até onde nós vamos. São 31 capítulos de Provérbios. E nós estamos no 6º, e é muita sabedoria ainda para a gente aprender, E eu estou com muita sede de aprender cada lição que está aqui nesse livro. Amém? Amém. Eu te convido até a próxima para você também assistir e degustar dessas palavras maravilhosas desse ensino. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe. Já é a bênção.